Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ah, e aí, bem-vindo novamente. Vamos começar aqui mais uma aula de cálculo 2 e dessa vez a gente até que enfim começa exatamente o livro volume 2. Ou seja, a gente está começando agora exatamente o cálculo 2, tá? Essa é a sétima edição, a oitava edição está aqui comigo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês me verem aqui na tela o livro. Acho que tá bom. Bem rápido, ok? Cálculo volume 2, essa é a oitava edição. Nós vamos começar mais especificamente no capítulo 10, ok? Ah, deixa eu colocar aqui o capítulo 10, ótimo. O capítulo 10 é o 10.1, ok? Como a gente já havia combinado. E é isso, ok? Tá, então o livro está aí, já apresentei para vocês. Como eu falei, é o capítulo 10, equações paramétricas e coordenadas polares. E para a gente começar já, antes da gente começar a introduzir a teoria, eu vou te mostrar uma coisa. Olha que interessante. Eu criei aqui um controle deslizante no GeoGebra. Deixa eu trocar aqui para o GeoGebra, né? Óbvio. Mas vocês já estavam vendo também o GeoGebra. Pronto, melhor. Agora sim. Então aqui eu tenho o GeoGebra, um controle deslizante que vai de 0 até 2π. Ok? 6.28 2π. Ótimo? Tá bom. Esse controle deslizante, o que eu estou querendo com ele? Eu coloquei aqui, para vocês terem uma ideia, deixa eu aumentar aqui a letra para ver se melhora um pouco para vocês. Eu desenhei a função aqui, chamei de f de b igual a cosseno ao cubo de b. Ou seja, se eu pegar um ponto dessa cosseno ao cubo, essa não, aqui, ponto b. Se eu peguei um ponto b, quem são as coordenadas do ponto b? É um ponto que está sobre essa curva, ou seja, é b. Então, para cada valor de b, eu vou pegar o cosseno ao cubo dele. Então, a abscissa de b, de bzão, é o próprio bzinho, que é esse número que está aqui, e a ordenada dele é o cosseno ao cubo desse b, ou seja, eu vou calcular o cosseno de b e depois eu vou elevar ao cubo isso. Então, se a gente simplesmente animar isso daqui, eu estou, olha, esquece os outros, olha só para o bzão e para o f de b, ou seja, eu tenho um ponto que tem a abscissa B e cosseno ao cubo de B percorrendo essa curva, certo? Beleza. Isso aqui é essa função. Da mesma forma, eu poderia ter desenhado essa função, cosseno ao cubo de B. E aí eu não pegaria mais o ponto B, eu pegaria um ponto A, que tem as mesmas características do meu ponto Bzão. Esse ponto Azão, a abscissa dele é o valor desse B e a ordenada dele é o seno de B ao cubo. Ok? Perfeito. E aí vocês podem ver, eu vou colocar agora as duas, uma sobre a outra, que o ponto Azão e Bzão têm as mesmas abscissas, só mudam as ordenadas, certo? Ok. Só que aí eu lhe pergunto agora, cara, o que? Eu vou pausar aqui para essa coisa não ficar se mexendo. O que aconteceria se, ao invés de eu pegar a abscissa de B, se eu pegasse um ponto e a abscissa desse ponto não fosse o Bzinho, e sim a ordenada de Bzão. E a ordenada desse novo ponto não fosse nem cosseno nem seno, e sim a ordenada de Azão. Ou seja, eu estou falando disso. Quem é meu ponto C? A abscissa dele é a imagem dessa função, dessa função vermelha. Então é cosseno ao cubo de B. E a ordenada desse ponto C é a imagem dessa função G, que é seno ao cubo de B. Ou seja, eu estou agora trabalhando como se fosse com três variáveis. Eu tenho a variável Bzinho, porque antes eu sempre trabalhava com o Bzinho e a imagem do Bzinho, que a gente chamava isso de Y, ou F de Bzinho. Então você tinha duas variáveis, Bzinho e F de Bzinho, ou seja, Bzinho e Y. Tá? Só que agora eu estou trabalhando com três variáveis, Bzinho, o F de Bzinho, que é um Y, e o G de Bzinho, que é um Z. Então, eu tenho três coisas aqui variando. Quando isso varia, tanto a abscissa quanto a ordenada desse ponto aqui variam. Ou seja, esses dois valores, as coordenadas do ponto C, estão em função do Bzinho. E você já sabe, toda vez que a gente fala de função, a gente tem uma relação, por enquanto, única de uma variável dependente em função de uma variável independente. O y depende de um x. Eu alterei o x, eu altero o y.
Aqui não, eu tenho ó, duas funções, uma aqui, em função dessa variável independente que é o bezinho. E elas são autônomas, ou seja, uma não depende da outra. Essa não depende dessa, essa não depende dessa. E aí, se eu animar isso, olha que interessante. O C ganha um movimento autônomo, ou seja, único. E aí você percebe que, caramba, ele tem um movimento meio que, sei lá, será que é desordenado? Será que tem alguma característica específica? Eu te digo que tem, cara. Eu te digo que tem. E é isso que a gente quer discutir, ó. Isso aqui é a curva, isso não é uma função, que a gente já sabe o que é uma função. Aqui, para cada x, eu tenho dois valores de y, isso não é a função. Isso aqui é a curva gerada, cuja abscissa são as ordenadas desse ponto, dessa curva vermelha, e as ordenadas são as imagens dessa curva azul. Então, como que é gerada essa curva? É gerada por isso aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. A gente chama isso aqui de curva paramétrica. Ó, quem é meu x? Meu x aqui era para ser bezinho, tá? Só por um comando, mas isso aqui é bezinho. Esse t é bezinho, tá? Quem é meu x? Meu x é o cosseno ao cubo de bezinho. Quem é meu y? O seno ao cubo de bezinho. Então, por isso que é paramétrica. Vocês já viram isso lá em geometria analítica. A equação paramétrica da reta, a equação paramétrica do plano. Ou seja, você cria um parâmetro, e esse parâmetro, por exemplo, pode ser o tempo, e o tempo está sendo medido, por exemplo, de 0 até 6,28, que você quiser, segundo, milissegundos, minuto, hora, o que você pensar. E é como se a gente estivesse pensando, o seguinte, ó, suponha 2 segundos. Aonde meu ponto vai estar? Meu ponto vai estar, eu vou pegar, ó. Quem é meu x? Meu x é o cosseno ao cubo de 2. Então eu venho, ó, cosseno ao cubo de 2 é o meu x, ó, que é o meu c, que é esse cara aqui, ó, menos 0,07. E quem é meu y? Meu y é seno ao cubo de 2. Seno ao cubo de 2 é 0,75. Como que eu sei isso aqui também? Aqui, por essas duas funções. É como se eu estivesse calculando. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando uma... Deixa eu anotar aqui, ó. É como se a gente estivesse fazendo, ó, 3 tabelas. Ó, deixa eu mostrar isso para vocês. É como se a gente estivesse fazendo 3 tabelas, ó. Ficou muito grande. Deixa eu começar de novo. Ó. 3 tabelas. Ó, tabela 1, tabela 2, tabela 3. Onde aqui eu vou desenhar o gráfico, ó, de B e F de B. Ou seja, que é o que a gente está chamando ali de X, ó, que é a abscissa do C. Ó. Isso aqui é o X, ó, que é isso, ó, X. Tá? Tá. E no outro, aqui, é o meu Y, desculpa, é meu B, e o meu G de B. Ih, ficou com cor contrária, né? Eu queria fazer a mesma cor, foi mal. G de B, ó. Foi mal. Que é o meu Y. Eu vou mudar, não dá para mudar ali. E aqui é o valor de X e de Y, ou seja, é o F de B e aqui é o G de B. Então, meu amigo, o que nós estamos fazendo? Se B foi 2, B foi 2. Qual é o valor da imagem de F de B? F de B deu, é só a gente olhar aqui, ó, cosseno ao cubo de B. Cosseno ao cubo de B é a vermelha, que é aqui, ó, Bzão, aí eu venho em Bzão. É menos 0,07, então, menos 0,07. E com B igual a 2, eu achei um Y que é 0,75. 0,75. Lembrando que o Y é a abscissa, é a ordenada do C, que é esse cara, ó, que é esse cara. Então, ó, aí eu pego agora e vou marcar, ó, menos 0,07. Então eu vou desenhar isso lá no gráfico, ó, abscissa menos 0,07 e y 0,75. Então, ó, tá aqui, ó, 0,75. Tá, para exemplificar, eu pegaria um outro ponto.
um outro ponto. Ia construindo essa tabela, tanto para a função azul, tanto para a função vermelha, e aí eu ia marcando aqui o resultado das imagens. É isso que é importante, que você precisa perceber. Ó. Nós estamos falando disso. Ó. Esse cara, que é a imagem, ele se torna agora a abscissa da minha curva que eu quero traçar. A gente chama isso de curva porque não é uma função. E a ordenada da minha vermelha, no caso, da minha cosseno ao cubo de B, não, da minha seno ao cubo de B, vira aqui, ó, a minha ordenada da minha curva C. Então nós estamos querendo começar a não a traçar gráficos, não é isso, porque isso o GeoGebra faz pra gente. Mas, cara, será que é possível a gente falar em termos de limite? Em termos de derivada? Qual a inclinação dessa curva? Qual a inclinação da reta tangente? Qual é a concavidade dessa curva? Será que é possível a gente falar sobre tudo isso? Qual é a área dessa curva? Ou seja, qual a integral que eu tenho aqui abaixo dessa curva, que seria só multiplicado por 4, de acordo com a simetria? É isso que a gente está querendo trabalhar. Então, ó, repara que, como eu te falei, quem é o C? É a ordenada de B, é o par ordenado formado por a ordenada de B e a ordenada de A. Então, eu quis mostrar esses pontos A e B para você perceber que nós estamos pegando exatamente essas ordenadas e montando um ponto C. E essa curva é plotada a partir do momento, eu poderia até, ó, nem deixá-la aqui, ó, vou botar habilitar rastro essas coisas, ó, habilitar o rastro do C, ó, habilitar o rastro, não, deixa só o C, ó, olha que massa, ok? Então é isso, isso são curvas paramétricas. Por quê? Muitas das vezes eu tenho um objeto que se movimenta não de maneira errática, que não é esse o nome, mas de maneira com um movimento que não é de uma função, isso de uma curva. E eu preciso entender esse movimento e saber ainda como desenvolver todas as ferramentas que a gente desenvolveu para um cálculo de uma variável de uma dimensão só, ou seja, de uma variável só, para agora uma curva paramétrica. Ou seja, é como se eu colocasse x e y em função do tempo. À medida que o tempo passa, x é medido de um jeito e y é medido de um jeito, mas todos em função do tempo. É isso que nós estamos falando. Ok? Beleza. Então, ó, eu vou pausar aqui. Ótimo, qualquer coisa depois eu desenho mais alguma coisa aqui, eu não vou desenhar nada agora. E vamos lá para os slides. Deixa eu mudar aqui, porque senão vai ficar, eu tenho que botar a transição aqui. Ó. Perfeito. Ó, ótimo. Então, vamos lá discutir esse assunto então. Ó, acho que está gravando ali ainda, tá. Ótimo. Então, como eu comentei com vocês, a gente vai começar a trabalhar com coordenadas paramétricas, com curvas definidas por equações paramétricas, e lembrando, paramétricas é porque vem de parâmetro, ou seja, o x e o y agora eles estão em função de um t, de um parâmetro t, ou seja, de uma outra variável. Tá? Como eu te falei, ó, a gente mede isso. X é a ordenada em função de t e de alguém, né, de alguma curva, ou seja, x é a abscissa, que é dada por uma f de t, ou seja, que é dada por uma função de t, e o y é a ordenada que é dada também por uma função de t. Pode ser a mesma ou uma outra qualquer. E aí eu tenho um movimento que eu estou comentando com vocês que é mais aleatório, ok? E, por exemplo, o movimento de uma mosquinha, para eu poder modelar o movimento de uma mosca no decorrer de um tempo qualquer, ok? Então tá bom. Já falamos sobre isso daqui, então não precisamos mais falar, já falamos sobre isso daqui também. E um outro exemplo, ó, que é aquilo que eu estava falando de construir uma tabelinha. Se eu colocar aqui, ó, se eu já te falei, ó, x é dado por essa função de t aqui, ó, t ao quadrado menos 2t, e y é dado por essa função de t mais 1. Então, se passou, por exemplo, quanto que eu tenho agora? Onde que esse objeto está? Pensando no t como tempo, 0 segundos. Ok? Agora, a partir de agora. Em 0 segundos, 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 é 0. Então, o x vai estar em 0. Em y igual a 0 mais 1, 1. Se eu tenho que pensar 1 segundo atrás, antes desse 0, seria o t igual a menos 1. Então, se eu substituir ele, eu vou achar o x e vou achar o y. Se eu pensar em menos 2 segundos atrás, eu vou achar o x e vou achar o y substituir. Se eu pensar em 3 segundos à frente, a partir desse 0, 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, vai dar 9 menos 6, 3. 3 mais 1, 4, tá aqui. Ou seja, se eu montar agora
E se eu plotar esses pares ordenados, 8 menos 1, 3, 0, 0 e 1, menos 1 e 2, ou seja, cada um desses pares ordenados, e se eu fizer isso uma infinidade de pontos, eu vou montar uma curva. Ó. Pensando, no tempo igual a zero, suponha, a nossa mosquinha estava aqui. Um segundo depois, ela já estava aqui, que é aquele x e aquele y, aquela abscissa e aquela ordenada. 2 segundos depois, aqui. 3 segundos depois, 4 segundos depois, e assim por diante. E olha que tem um movimento. A gente está botando essa setinha porque eu começo a colocar um sentido de orientação, ou seja, um sentido. Eu começo a colocar uma orientação. A minha curva, à medida que o t que eu vou aumentando o t, à medida que o tempo vai sendo percorrido, a curva vai sendo percorrida também numa direção. Então, olha que massa. Curvas paramétricas me dão ainda uma direção. Isso é interessante, ok? E parece que isso aqui seria uma parábola. E como que faz para a gente ter certeza disso? Simples. Eu vou pegar agora, isolar o meu t aqui. Se eu isolar o t, ó, eu vou ficar com t igual a y menos 1 e substituo aqui, que é isso que vai ser feito agora. Ó, se a gente pegar aqui, ó, t igual a y menos 1, se eu substituir no lugar de x igual a t ao quadrado menos 2t, onde eu sei que t é igual a y menos 1, eu vou ter y menos 1 ao quadrado menos 2 vezes y menos 1. Ao simplificar isso, eu vou ter x igual a y ao quadrado menos 4y mais 3. Ou seja, olha que coisa interessante. Professor, isso aqui é uma parábola. X em função de y. Ela está na horizontal, porque não é y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. É x igual a y ao quadrado menos 4y mais 3. Igual você já deve ter visto isso em geometria analítica, igual a gente viu isso em cálculo 1. Professor, mas eu já sabia desenhar isso. Eu sei. Só que olha que coisa interessante. A gente não sabe como ainda, mas dado de maneira aleatória esse valor de x, e esse valor de y, em função de uma outra variável t, se eu isolar t aqui e substituir na outra equação, eu consigo escrever y não em função de t, mas y como uma relação de t, ou seja, eu consigo expressar, eu consigo exibir a expressão de x e y. Porque isso não é a função, então por isso que eu não posso falar que x está em função de y, ok? X aqui tem uma relação com y, ok? Tá. Então, a gente é interessante, você já vai entender que a gente, na verdade, quer o contrário. Normalmente a gente vai ter uma curva que a gente não sabe nem como que ela se comporta, nem qual o desenho, e aí a gente insere um parâmetro para começar a simplificar as coisas. Tá. Da mesma forma, aqui eu poderia fazer um t com uma infinidade de valores, eu posso também limitar t de 0 a 4. Por exemplo, qualquer número real de 0 a 4. Então é óbvio que, por exemplo, eu teria um movimento olha como que fica fácil. Eu só teria o gráfico, esse movimento de 0 até 4. Não teria nada mais nem para a direita, nem após o t igual a 4, nem antes de t igual a 0. Okay? Então eu limitaria o meu movimento, o meu modelo, se ele estivesse esboçando esse modelo de um movimento, por exemplo, de uma formiguinha. Ok? E aí, esse camarada aqui é chamado de ponto inicial do movimento e esse camarada é o ponto final. E por que esse cara não é o ponto inicial e esse ponto final? Porque, lembre-se, tem um sentido. Quando eu começo do menor t para o maior t, o t, que é o menor, ele vai formar o par ordenado que é chamado de ponto inicial. E o maior t vai gerar o ponto terminal. Ok? Tá. Igual se a gente... se eu jogar lá no GeoGebra agora, essa curva aqui, ó, x igual a cosseno de t, y igual a seno de t. O que vai gerar com t de 0 a 2π? Olha, essa é bem simples. Por que é bem simples? Porque olha só o que vai acontecer. Eleva x ao quadrado. Eleva y ao quadrado. Você sabe que x ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado. Y ao quadrado é igual a seno ao quadrado. Se você somar essas duas coisas agora, você vai ter isso. Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Pô, mas isso é 1. Então x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. O que é isso? Ué, isso daqui é a expressão de o quê? De um círculo, de uma circunferência de raio unitário. E olha que ela tem um sentido também. E vale a pena a gente perceber que, ó, por exemplo, se t é igual a 0, ela está aqui. Se t for, por exemplo, π sobre 2, ela vai estar aqui. Então eu tenho esse sentido, ó. E é isso que a gente pode ver, ó. Ok? Então eu tenho um sentido específico.
Vale a pena a gente mencionar isso, ok? É, e uma outra coisa que vale a pena a gente mencionar, professor, e se eu tivesse isolado o T aqui, eu iria escrever o T igual arco cosseno de X, aí eu poderia substituir aqui, sim, só que ficaria extremamente complicado. Imagina, seno do arco cosseno de T. Então, muitas das vezes, você não vai conseguir obter uma expressão simples somente isolando o T, e sim fazendo algum truque, igual a gente fez aqui. Levou ao quadrado, porque eu sei que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, ok? Tá. Por fim, vale a pena perceber que eu consigo jogar isso na calculadora e começar a observar o que acontece. Por exemplo, ou numa calculadora gráfica, no GeoGebra, se eu jogar essa expressão aqui, ó, x igual a y à quarta menos 3y ao quadrado. Caramba, o que a gente pode melhorar? Eu posso traçar essa equação paramétrica aqui. E ao traçar essa equação paramétrica, ou seja, ao fazer t igual a y, repara, a gente só botou em função de um parâmetro t, a gente não fez muitas mudanças, mas a gente poderia montar o parâmetro que for. Por exemplo, eu poderia chamar de t igual a, sei lá, y igual a t menos 1 e substituído aqui, y igual a t menos 3 e substituído aqui, ok? E aí você vai obter funções diferentes para cá. Reparem que se eu colocasse t igual a y menos 1, eu teria uma nova função aqui e que seria diferente aqui também. Então, eu posso, se eu tomo parâmetros diferentes, eu vou ter funções diferentes tanto para abscissa quanto para ordenada, ou seja, tanto para x quanto para y naquele ponto. Mas, se eu jogar isso aqui numa calculadora gráfica, no MATLAB, ou no Mathematics, ou no Wolfram Alpha na internet, ou no GeoGebra, eu vou encontrar esse gráfico dessa curva que tem aqui. Assim como outras. Não, eu não quero falar sobre esse código agora, vou falar em outro momento. Assim como outras curvas. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, só para a gente. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui ainda já de gravação. 20 minutos. Eu só vou exibir aqui uma coisa e aí a gente vai para o. A gente quebra um pouquinho para falar sobre esse código bem rápido. Deixa eu pegar aqui o que eu quero. O livro. Ó, só para exibir uma coisa para vocês. Ó, qual página? 581. Não, 581 não. Esse livro começa diferente. Ah, quase. Ó, isso aqui a gente vai fazer depois. Ó, tá. Então, só para você ter uma ideia, ó, esse é o capítulo 10.1. Ó, eu posso aqui tranquilamente. Ó, isso aqui são curvas geradas no computador por essas formas paramétricas. X igual a seno de t mais meio cosseno de 5t mais 1/4 de seno de 13t. E y igual a outra coisa. Então, se você coloca lá no GeoGebra, ele vai desenhar essa curva que está aqui. Isso tem muito a ver com fenômenos na música, tá? Se você, por exemplo, procurar na internet as curvas, chamaram curvas de Bézier, tem outras curvas também que são muito evidentes na música, que eu esqueci o nome agora, daqui a pouco eu vou lembrar, que tem até um objeto que desenha essas curvas para vocês. Depois eu vou lembrar, um objeto mecânico. Na internet é possível você procurar e você pode perceber como que a gente já traçava essas curvas aqui anteriormente. Ok? Tem vários fenômenos na internet também de partículas de aço que colocadas numa membrana, partículas de aço bem pequenininha, né? Ao colocar numa membrana e ao fazer uma oscilação, ou seja, tocar uma música com essa membrana, como se fosse um tambor, alguma coisa do tipo, elas vão se comportar, elas vão esboçar esses gráficos, essas curvas que estão aqui, tá? E aqui também é um outro desenho, uma outra, só para a gente esboçar isso, ok? Então, vamos falar da cicloide logo, que aí só fica um vídeo só. Deixa eu pegar aqui, eu não quero slide, eu quero GeoGebra. Então, não quero isso, e sim o GeoGebra. Tá, deixa eu alterar aqui, que aí fica um vídeo só. Beleza. Ó, então, olha que interessante.
eu vou mostrar para vocês agora ó, essa curva. Essa curva a gente chama de cicloide. E como que é essa curva? Como que é gerada essa curva? Na verdade, por enquanto, calma, aqui eu só tenho um eixo Y e um eixo X. Aqui eu tenho, por exemplo, um círculo de raio R, não importa o raio dele, tá? O raio R. Por um acaso está raio 1, só isso, mas poderia ser qualquer, um raio R, tanto que está R. E eu tenho o centro desse círculo, obviamente no par ordenado, por enquanto, abscissa 0, ordenada 1. E na verdade, eu vou girar esse círculo em torno, ou seja, é como se ele estivesse deslizando sobre o eixo X, certo? Ele estará deslizando sobre o eixo X, ou seja, o centro dele sempre vai estar nessa reta paralela ao eixo X, que é a reta y igual a 1. Ou seja, o centro dele sempre vai ser um par ordenado x, que é a abscissa, vírgula 1, ok? E eu vou colocar aqui uma caneta, eu vou ter uma caneta aqui no oh meu Deus, nesse ponto que está aqui exatamente, que é o que eu estou chamando esse ponto hemisfério por enquanto, é o hemisfério sul, ou seja, seria o polo sul desse círculo, que por enquanto tem coordenado 0, 0, mas eu vou colocar uma caneta fixa ali. Então é óbvio que à medida que eu deslizar essa circunferência ao longo do eixo X, essa caneta vai também vai girar junto, porque ela está presa aqui nesse ponto, ela vai estar sempre aqui. Então olha só para vocês terem uma ideia, ó. Eu vou girar agora o ponto, ó. A caneta vai começar a marcar, ó. A minha caneta de vermelho ali, que é esse ponto P, ó. Tá vendo? Olha que massa. A cicloide é essa curva que ela é gerada através desse movimento. Que movimento? Ao prender o círculo num ponto específico da caneta, ao prender a caneta num ponto específico do círculo, no caso ali era o ponto 0, 0, por enquanto, eu gero essa curva vermelha e ao girar esse círculo sobre uma linha reta, sobre uma base, eu gero esse movimento, ok? E ele continua. Se eu abaixar aqui, ó, se eu abaixar, eu digo diminuir, ó, repara, eu vou ter aqui, ó, só que ele está aqui, ó, ele vai para lá agora, tá vendo? E assim por diante. Essa é a cicloide, é lógico, o GeoGebra aqui ele tem as limitações porque ele faz também plotagem de pontos, ele faz o que a gente fez com aquela parábola, ele pega pares ordenados, e à medida que o T avança, ele começa a ficar mais espaçado, tá vendo? Então você tem que tomar um cuidado com isso, para não achar que o GeoGebra está traçando uma curva que é cheia de buraco, não é. Essas aqui são as coordenadas, são as funções paramétricas da cicloide. X igual a RT menos R seno T, Y igual a R menos R cosseno T. E é fácil pra caramba a gente demonstrar que essas aqui são as curvas, são as equações paramétricas da cicloide. Tá? Por que é fácil pra caramba? Deixa eu demonstrar. Não quero isso aqui não. Deixa eu ampliar aqui. Ó. Opa, deixa assim mesmo. Por que isso aqui não é difícil? Porque olha só, olha como é que a gente vai traçar esse movimento. Aqui é o eixo Y e o eixo X. Eu vou abrir aqui no primeiro quadrante, ó. Ou seja, aqui eu completaria 90 graus. Porque, ó, tá vendo esse T? Esse T é meu parâmetro. Quem é o T? O T é o ângulo que a semirreta O2A faz com esse segmento O2P. E quem é o P? P é o ponto onde está a caneta. Então, ó, olha o que eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu vou pegar o meu parâmetro, o T, ó, porque para cada T que eu tenho o ponto P abrindo, se deslocando à medida que eu abro o T. Repara, para cada T eu tenho um ponto P. Então, nada mais justo que colocar em função o meu P, as coordenadas do meu P em função do meu T, que é isso que eu quero saber. Porque ó, se eu descobrir as coordenadas do meu P, eu descubro quem é a equação da cicloide, porque, repara, o ponto P caminha sobre a cicloide, ok? Então, só para exemplificar, para ficar bem fácil, olha só que interessante. Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar a fonte.
Mas, beleza, melhorou. Olha como é que fica fácil. Se o meu T é o meu parâmetro, o meu T é o ângulo. Então eu sei quem é, porque eu preciso saber quem é a abscissa do ponto P. A abscissa do meu ponto P coincide com a abscissa do meu ponto Q. E a abscissa do meu ponto Q é a distância de 0 até Q, certo? E observa que, ou seja, eu preciso saber quem é OQ, quem é esse segmento, porque esse é o meu X do P. O meu X do P é o OQ. Então, nada mais justo, nada mais correto que, esse pedacinho aqui é a abscissa, é o meu X, é o meu X. E esse pedacinho aqui, o OT, é o meu Y. E aí você pode observar que o quê? Quem é meu OK? O meu OK é o OA, ok? É o OA menos o PN, certo? Então, o meu X, é o OK. Vamos dar uma olhada aqui agora. O meu X é o OK. E quem é o OK? É o OA menos QA. OA menos QA, porque o QA é igual ao PN, certo? Tá. E quem é PN? PN é fácil, fácil demais, porque PN é o... Repara, aqui é o raio. Esse cara é o cateto oposto ao T. Isso aqui é um triângulo retângulo, então o raio é a hipotenusa. Então você sabe que, por exemplo, seno de T é o NP, PN, sobre R. Então PN, eu estou colocando aqui em módulo, porque isso aqui poderia estar também... Daqui a pouco a gente conversa sobre isso, tá? Isso aqui tem módulo. R seno T. Então, eu sei que o PN é R seno T, PN. Ok? E eu sei quem é o OA. O OA nada mais é que, repara, é quanto a circunferência andou, é o comprimento da circunferência. Esse pedaço aqui é o arco. Se você passar uma tesoura aqui, você sabe disso, que a gente... Repara, esse ponto P estava sobre a circunferência, à medida que o ponto foi abrindo. Ok? Então, porque esse ponto A foi se movendo aqui. Isso aqui, eu vou ter que apagar aqui, repara, o A, ele é sempre o comprimento da circunferência. Quando eu andei 90 graus aqui, eu andei pi sobre 2 na horizontal. Ok? Por quê? Porque o ponto A, ele está se deslocando sobre a circunferência. Tanto que se eu andar aqui uma circunferência inteira, uma volta inteira, agora não vai dar, eu teria que diminuir. Eu vou ter o 6,20 aqui na horizontal. Ok? Então, o A é o comprimento da circunferência que eu tenho aqui, é o arco, é esse arco. E quem é esse arco? A gente sabe que se esse T está em radiano, é RT. É o raio vezes o ângulo. Então, por isso que eu tenho aqui, o OA é RT. E lembre-se, OQ, que é o X, esse é o X, X é o OQ, é o quê? É esse pedaço, que é o OA, menos, esse é o OA, menos esse pedaço, que é o AQ. Lembrando que o AQ é RT, é o PN, que é R seno T. E o OA é RT. Então, por isso que o X é RT menos R seno T, que já está pronto aqui, X é RT menos R seno T. Nesse caso, o meu R é 1, por isso que aqui está 1. Tá? Mas aqui está de maneira genérica, tá vendo? Aqui, X é RT menos R seno T. E quem vai ser agora o Y? Quem vai ser o Y? O Y também é fácil, porque o Y, ele é dado por quem? Mais simples. Ele é dado por esse comprimento, que é o O2 até A, que é 1, é o R, que nesse caso é 1, menos esse pedaço aqui, que é o O2N, ou esse pedacinho aqui, que é a mesma coisa, O2N. E o O2N é quem? É R cosseno T. Por quê? É o cateto adjacente desse triângulo retângulo que eu tenho aqui, O2PN, certo? Então, por isso que o meu Y é nada mais nada menos que o quê? R menos R cosseno T. Está aqui,
certo? Ó, e aí, com isso, a gente consegue demonstrar as equações paramétricas da cicloide. Essa aqui são as equações paramétricas da cicloide. Se eu jogar lá no GeoGebra, daquela mesma forma como eu montei lá, e eu vou mostrar para vocês uma maneira de você traçar isso lá, eu vou hoje mostrar essa curva lá, quer ver? Ó, deixa eu tirar daqui. Não. Ó, e é um comando simples, é um comando curva, tá? Então, vou te mostrar. No livro tem a demonstração, tá, da curva cicloide, das equações paramétricas, ó, o comando curva. Aí você coloca a expressão, ele mesmo te mostra, tá vendo? Deixa eu botar aqui, ó, curva, ó, tá vendo? Você coloca a expressão, a nossa expressão foi RT, aí eu vou criar depois um RT menos R seno T, ó. E a outra expressão, que é a do Y, é R menos R cosseno. Deixa eu botar aqui um produto. Eu tenho que criar uma. Desculpa, aqui, ó, T. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte, senão vocês não vão estar enxergando. Acho que melhorou. Agora sim, ó. Variável. Minha variável é T. Eu quero que minha variável seja T. Eu tenho que criar um controle deslizante. Valor inicial. Vamos pensar só de 0 a 2π. 0 a 2π. Ó, 2π. Aí ele vai criar um controle deslizante para R. Aqui, ó. Pronto, eu tenho uma cicloide. Ok? Deixa eu botar aqui, um R não pode ser negativo, né? Então deixa eu alterar isso aqui, isso não faz sentido nenhum. O R é o raio da circunferência, lembra? Não faz sentido isso nenhum. Pronto, agora sim. Tá, e eu posso alterar aqui tranquilamente, ó. Eu não quero só de 0 até 6 pontos, eu quero sei lá, menos 4π até 4π. Pronto. Aí, ó, pronto, tem a minha cicloide. Então, com esse comando, ó, eu traço as equações paramétricas de uma curva. E aí, se eu aumento o raio, ó, eu tenho só aumentando a amplitude da cicloide, ok? Que é isso? Isso é a cicloide. De acordo? Então, toda vez que você gira nem sei se vocês estão vendo o GeoGebra aí. Droga. Estão vendo sim, estão vendo. Toda vez que vocês pensarem qual é a curva gerada que se eu deixar um ponto fixo da trajetória de um ponto fixo uma circunferência ao girar essa circunferência ao longo de uma trajetória retilínea. É uma cicloide. Tá? E se você pesquisa na internet depois, procura saber sobre a cicloide, sobre Newton, sobre os irmãos, oh Deus, esqueci agora do nome dos irmãos, caramba, Bernoulli, os irmãos Bernoulli, tem uma história fantástica. Caso vocês queiram, vocês me avisem que eu conto para vocês. Eu não vou contar agora para não alongar o vídeo. Tudo bem? Então era isso, dá uma olhadinha lá no livro e nos exercícios, era isso que eu queria falar para vocês. Um grande abraço, até mais.